Informações institucional, eventos promovidos pela Igreja, além de notícias das missões nacionais e internacionais que estão transformando vidas ao redor do mundo. Navegue pelas guias disponíveis no site, explore mensagens inspiradoras, confira os horários dos cultos, faça suas doações e encontre nossa central de atendimento. Acesse www.adbrasil.org. Se conecte com Deus e seja edificado. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Discipulado, falando de Cristo para novos cristãos. Bom dia, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma programação aqui da Rádio Web Nossa Voz. Nós estamos no coração de Boa Vista, na Avenida Benjamin Constant 242, prédio anexo à nossa sede da AD Brasil, em Boa Vista, capital de Roraima, extremo norte do país chamado Brasil. Estamos aqui na fronteira com Guiana, nossos brothers e também sister, né? Como dizem os ingleses. E também aqui pertinho de nós está a primeira cidade da Venezuela, chamada Santa Helena de Guairém, onde estão os nossos hermanos por ali. Nós temos igrejas dentro da Venezuela, mais de 43 templos ali com famílias adorando a Jesus de missionários, como também dentro da Venezuela, como em Leta, em Fly-Hell e outras regiões. Somos uma igreja missionária pelo mundo, a AD Brasil, a Assembleia de Deus, tendo como nosso pastor-presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho, a missionária Nazaré. Um grande abraço ao nosso pastor, que é um grande incentivador da Rádio Web Nossa Voz e grande homem de Deus também, recentemente fazendo 27 anos de presidência aqui no estado de Roraima. Eu me chamo evangelista Josué Silva e estamos todos os sábados aqui pela Rádio Web Nossa Voz, com a programação mais do que necessária, falando aos novos na fé, aos que adentraram as fileiras do cristianismo, aceitando a Jesus como seu salvador, aos discípulos, né? Todos nós, na essência, somos discípulos, seja aqueles que têm 30, 40 anos, que servem a Deus, ou os que chegaram agora, os novos convertidos, né? O assunto de hoje do programa Discipulado é sobre o discípulo e a sua masculinidade. Então, não que as mulheres saiam da sala de forma nenhuma, né? Tem um ditado popular aí que diz assim: mulheres e crianças saiam da sala, que agora o assunto é de homem. Na verdade, o assunto é de homem, é falando sobre masculinidade, é falando sobre pura testosterona, mas as mulheres fiquem à vontade. As crianças também, não será nada aqui dito que possa as ofender de forma alguma, mas sim para elevar ainda mais aí os homens, os macho alfa, né? Eu quero aí convidar, em nome de Jesus, como homem, porque o texto diz, um menino vos nasceu, né? Jesus, o Filho de Deus. Então, as mulheres aí não se sintam menosprezadas, até porque Deus chamou primeiro ali, através do anjo: salve a agraciada, bendita tu dentre as mulheres, né? Terás um filho e o chamarás Jesus, o Salvador da humanidade. Então, o programa de hoje é muito interessante. Vou trazer aqui algumas informações em níveis internacionais e também nível nacional. E você vai se surpreender com uma dessas, no mínimo com uma dessas informações durante a programação de hoje, falando aí sobre a decadência masculina. Não no sentido global, né, mas regional. Muitas nações aí com ausência de homens, né? Nações como Rússia, como a Lituânia, se eu não me engano, e algumas outras nações da Europa, aqui pertinho de nós, para você que não sabe, Portugal, há um maior número de mulheres do que de homens. No Reino Unido,
Na Europa, na verdade, existem nações, para você ter ideia, que tem 1 milhão de homens a menos. Agora imagina, irmão, aí a briga dessas mulheres para ter um homem, para ter um relacionamento. E o pior, o que entristece mais ainda, a gente tem visto aí imagens, né, de homens que foram criados por Deus nessa essência homem, mas lá decidiu ser um outro gênero, né? Aí as mulheres olham, vê um homem bonito, sabe? Loiro, branco, dos olhos claros, atlético, esportista e tudo, mas na essência lá o camarada virou a mão e aí não é mais homem, né? Com todo respeito aqui àquele que decidiu mudar de sexo. Nós não estamos falando dessa questão de gênero aqui, mas estamos falando de masculinidade. O homem alfa, o homem criado por Deus lá no Éden, ele tem aí as suas características e uma delas é a heterossexualidade. Já já a gente melhora essa fala. Então tem nações por aí que mulheres estão sendo obrigadas, literalmente falando, mudar para outras nações para poder casar. Nações que há um índice muito grande de mulheres acima dos 40 anos que não casaram e nunca tiveram um relacionamento heterossexual, no sentido com o seu sexo oposto, com o homem, por falta dessa matéria-prima aí especial criada por Deus, que é o homem. Então, homens de Deus, homens criados à imagem do Pai Eterno. O tema de hoje é sobre você, a obra da criação, né? E vamos falar aqui dessa questão da masculinidade, né? O discípulo e a sua masculinidade. Em outro momento, vamos também falar do discípulo e a feminilidade, no caso, falando das mulheres. Mas hoje o assunto é sobre os homens, até porque nós estamos no Novembro Azul. E eu quero aqui utilizar de duas frases que eu encontrei aqui na internet, onde diz assim: na Bíblia, nenhum homem que Deus escolheu teve a vida fácil. Por qual motivo seríamos os únicos? Aqui vai uma lapada, né? Um tapa na cara para muito homem frouxo aí, muito homem fraco, né? Eu sempre digo assim, se a vida tá lhe dando só limões, querido, faça uma limonada numa tarde de sol e tome, dê glória a Deus. Então, eu quero aqui conclamar, você que nasceu homem, né? Você que tem a sua masculinidade, testosterona aí de sobra, assuma a responsabilidade, abrace a onça, arregace as mangas, em tudo que você for de fazer, seja no seu trabalho, seja no ministério, seja em casa, você que é casado, como pai, como esposo, como filho, né, como profissional, como pastor, o cajado, você tá com ele nas mãos, então não abra mão disso. Permaneça com a sua masculinidade, claro, sem ignorância, sem brutalidade, porque o homem sim pode ser homem sem ser mal educado, ele pode sim ser homem sem ser ignorante, ele pode sim ser homem demonstrando educação e leveza aí naquilo que ele precisa transmitir. Claro, para cada caso uma situação. Então o tema de hoje do programa Discipulado é justamente aflorar essa questão da masculinidade humana, do homem, né? Eu falo isso porque alguns anos atrás, vou voltar aqui no relógio do tempo, uns 28 anos atrás aproximadamente, eu estava em uma de nossas congregações das Assembleias de Deus aqui em Roraima, em um culto geral de mocidade. Eu ainda bem mais jovem, ainda tinha cabelo, diga-se de passagem. E ali a igreja cheia, né? Não vou citar nem a região para poder não trazer aqui cálculos de quem poderia ser, né? Vou falar o milagre, mas não vou citar o nome do santo. A igreja lotada ali, e nesse dia eu fiquei do lado de fora, apesar de que eu nunca gostei de estar do lado de fora, sempre dentro da igreja. E eu estava na janela ali acompanhando o culto, a igreja grande, razoavelmente, mas muito jovem, né?
E tinha um outro jovem próximo de mim ali, assistindo o culto também. E essa pessoa, do nada, ele me fez uma pergunta, assim como de supetão, né? E disse assim, vem cá, você é feliz com a sua sexualidade? Meu irmão, pensa numa coisa que eu fiquei assim, sai pra lá, rapaz, tá repreendido esse negócio, eu tô no culto. Durante um culto, o camarada veio me fazer essa pergunta do nada. Irmãos, olha, eu fiquei impactado assim, mas mantive a posição de defesa, inclusive. De se preciso de ataque também. O camarada chegou assim, vem cá, tu é feliz com a tua sexualidade? Aí eu olhei pra ele de ponta a ponta assim, eu disse assim, minha amiga, eu não tenho dificuldade com isso não, tô tudo tranquilo. E tu? Aí ficou aquela coisa assim meio que estranha no meio do ar. Então o assunto é engraçado, mas importante e crucial para o desenvolvimento de uma boa nação, de uma família, porque a família criada por Deus foi instituída com um homem e com uma mulher de forma heterossexual, um sendo atraído pelo outro. E assim tem outras características aqui que nós podemos falar mais tarde. Então, o assunto de hoje, do dia 15 de novembro, do programa Discipulado, é justamente esse, o discípulo e a sua masculinidade. Muito bem, no próximo bloco, vou pedir música aqui ao Vinícius. Nós vamos estar falando aqui a porcentagem, né, de homens e mulheres na nação brasileira, qual estado brasileiro tem o maior número de homens, e também qual que tem o menor número de homens. Você vai se surpreender aí, fique mais um pouquinho conosco, mande aí para os seus amigos, para os seus colegas, para o grupo da igreja, o grupo do trabalho. Está começando o programa Discipulado de hoje, falando sobre o discípulo e a masculinidade. Chegam a uma conclusão. O universo foi formado por ondas sonoras. Se você está curioso, eu tenho uma gravação. Haja céu, haja terra, luz e mar, animais e natureza e o homem para comandar. O mesmo som que faz do nada tudo existe. Fala muito forte agora dentro de você. Feche os olhos, abra o coração para ouvir. Não tenha medo, seja forte, eu estou com você. Até mesmo no vale da sombra da morte. No clima, vamos pra cima. Entra no clima. Sonora sara agora toda dor. Entra no clima, vamos pra cima. Entra no clima. Receba a luz do alto e sinta seu calor. Entra no clima. Cima, onda sonora sara agora toda dor. Entra no clima, mão pra cima. Receba a luz do alto e sinta seu calor. Quem entrou doente agora vai sair curado. Quem tá quebrado vai ser restaurado. A sua dor, seu trauma vai sarar agora. Do som do funk celestial, dança até umas horas. Lava a alma na onda sonora. Canta junto no refrão e manda o mal embora. A mão pra cima, recebe a graça e ora. Tem que ter fé que um dia melhora. Seu pensamento tem que ser livre, voar que nem um pássaro. Acreditar no mesmo Jesus que curou Lázaro. Sei que sou pecador, nego e não nego, mas fui salvo pelo Cristo que curou o cego. Nome sobre todo nome que tem poder para curar
parar, invoca o Deus que te sara, Jeová, pá. Cante a noite inteira sem parar. Entra no clima, mão pra cima. Onda sonora sara agora toda dor. Entra no clima, mão pra cima. Receba a luz do alto e sinta seu calor. Entra no clima, mão pra cima. Onda sonora sara agora toda dor. Entra no clima, mão pra cima. Receba a luz do alto e sinta seu calor. O dia da cura está para chegar. Tá para chegar. O dia da cura está para chegar. O dia da cura está para chegar. Meu irmão, minha irmã. O dia da cura está para chegar. Hoje eu clamo a um Deus que fala, Hoje eu clamo a um Deus que fala. clamo a um Deus que tudo vê. Clamo a um Deus que tudo vê. Hoje eu clamo a um Deus que fala, Hoje eu clamo a um Deus que fala. fala dentro de você. Dentro de você. Entra no clima, mão pra cima. Onda sonora sara agora toda dor. Entra no clima, mão pra cima. Receba a luz do sol e sinta seu calor. Entra no clima, mão pra cima. Onda sonora sara agora toda dor. Entra no clima, mão pra cima. Mãos pra cima. Receba a luz do alto e sinta. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Pois veio para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo faço em Deus. É Ele quem me fortalece. Muito bem, discípulos, estamos de volta à programação da Rádio Web Nossa Voz, hoje 15 de novembro, o programa discipulado feito com muito amor e carinho para você, todos os sábados, de 11 ao meio-dia, comigo, o evangelista Josué Silva. Quero mandar um beijão, um abraço, um ósculo santo a todos os líderes dentro de Boa Vista, os homens, os macho alfa, que lideram aí as congregações, pastores, evangelistas, diáconos, né? Obreiros da casa do Senhor. Hoje o programa é todo feito para vocês aqui, tendo como homem alfa principal aqui o nosso pastor presidente, Isamar Pessoa Ramalho, os pastores da diretoria, da mesa diretora, pastor Isaac lá no Texas e demais homens de Deus que estão aqui nos ouvindo nessa manhã. A programação é feita com muito amor para você. O programa de hoje falando aí sobre o discípulo e a sua masculinidade. Falamos aí que há nações no mundo que tem mais de 1 milhão de homens a menos. O negócio está apertando aí para as mulheres. O negócio é sério. Inclusive, tem aqui uma reportagem. Deixa eu trazer aqui essa reportagem para você a respeito da escassez mundial de homens. Isso aqui é um dado oficial da ONU, né? Organização das Nações Unidas. Ela divulga aí um relatório onde diz que o mundo está com cerca de 7,8 milhões de pessoas na Terra. Mulheres quase 6 milhões, os homens 2,2 milhões, ou seja, meu irmão, é uma diferença gigante aqui da quantidade de mulheres para a quantidade de homens.
há nações aí com diferença de 1 milhão, e aí vem descendo, né? Nações com 500.000 a menos, com 300 mil homens a menos, e assim sucessivamente. Sendo assim, a ONU aconselha as mulheres a serem cautelosas nas suas atitudes em relação aos homens. Ele está querendo dizer o quê? Ele vai trazer outros dados, ó. Pois, dos 2 milhões de homens no mundo, 1 bilhão já é casado. Já fechou, né? 1 bilhão já é casado. Aí 130 milhões estão presos. 70 milhões sofrem de problemas de saúde mental, né? Perdoe-me aqui, irmãos, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no planeta, né? Quase 8 bilhões de pessoas, a verdade é essa. Aí depois vem fracionando aqui em milhões, por isso que eu tô lendo assim. 5,6 milhões são mulheres, 2,2 milhões são homens. Aí as mulheres têm que ter mais cautela, principalmente na questão do relacionamento conjugal, que 1 bilhão já é casado no mundo, 130 milhões estão presos aí nos presídios pelo mundo afora, 70 milhões sofrem de problemas de saúde mental, e a mulher não está procurando muito isso, né? Já de problema já tá bom, a TPM, que não é um problema, né? Diga-se de passagem, é um momento que a mulher tem. Isto significa que restam apenas cerca de 1 bilhão de homens disponíveis para o casamento. 1 bilhão no mundo inteiro. Aí a briga é feia, né? Aí eu abro aqui um parênteses. Você, mulher, que já tem o seu macho alfa em casa, cuide bem desse macho alfa aí. Trate ele com carinho, com amor. E o homem, da mesma forma, na sua masculinidade. Proteja, dê proteção, dê guarida. Ame sua esposa como se fosse a sua própria vida, né? E aí desse 1 bilhão, a ONU ainda diz que 50% estão desempregados. E aqui há um outro problema, né? Porque há um aumento no estudo das mulheres. As mulheres estão estudando mais, então elas estão ficando mais independentes, financeiramente falando. Aí para encontrar um camarada que é desempregado, né? Desse 1 bilhão, 50% deles estão desempregados. Nossa, eu achei grande aqui essa quantidade, viu? 3% deles são homossexuais. Olha aí, já não dá, né? Porque complica. 5% deles são sacerdotes, já aí seja de vários ministérios, né? Ou seja, está tendo aí uma crise, né, de masculinidade no mundo, e a própria ONU reconhece isso. Então você, mulher de Deus aí, que já tem o seu macho alfa aí, que é o pai dos seus filhos, ele pode não ser perfeito, que não existe homem perfeito, mas ore a Deus, peça a graça de Deus para que Deus possa moldar ele aí dentro do propósito divino, naquilo que ele tem dificuldade, você precisa assessorar, ajudar, que é justamente isso que a Bíblia diz quando Deus colocou a mulher ao lado do homem, para ela ser auxiliadora, para ela dar o suporte, para ela ser aí essa copilota no processo da família. Ela visualiza muitas das vezes algo que o homem não está vendo, e aí ela tá para ajudar, para somar. E naquilo que o seu esposo possa estar falhando, e aqui falo a homens casados, cristãos, crentes em Cristo Jesus, que a sua esposa pode, com amor, com carinho, sem briga, sem contenda, transmitir ao esposo no momento estrategicamente escolhido, né? Para que ele possa melhorar em alguma coisa que ele possa estar falhando, né? Por mais que você deve observar um contexto geral, o trabalho, a fadiga, a correria, as lutas diárias, e some tudo isso, faça um apanhado e diz, não, ele precisa melhorar aqui, acolá. E também você ser franca junto com ele no que eu preciso melhorar, e aqui fala aos casais, né? Você não tem a mulher 100% perfeita, como a mulher também não tem o homem aí 100% perfeito. O pecado acabou nos deformando de alguma forma, mas todos nós possuímos a graça de Deus e o Espírito Santo, que nos dá a condição de amar o imperfeito. E é isso que eu trago a você
nesse momento dessa programação. O assunto de hoje, o discípulo e a sua masculinidade, também tem a ver com o nosso mês. Nós estamos no mês de novembro, no meio aí do mês de novembro, hoje é 15, e eu quero aproveitar para falar sobre essa questão da masculinidade. É o novembro azul, apesar que o mês de novembro tem outras duas cores que eu vou aqui dizer para você, o novembro dourado. O dourado simboliza a luta contra o câncer infanto-juvenil. A cor representa o valor da importância da vida das crianças e adolescentes que enfrentam a doença. A campanha reforça a necessidade do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento adequado. Então, também é novembro dourado. Lembrando que agosto também é agosto dourado, mas é mais relacionado aí à amamentação e ao leite materno, né? Novembro também é novembro roxo. Essa cor marca a conscientização sobre a doença crônica como a lúpus, fibromialgia e diabetes. O objetivo é alertar para a importância do diagnóstico, acompanhamento médico e o apoio emocional às pessoas que vivem com essas condições. Mas principalmente também é o novembro azul. É a conscientização sobre a saúde do homem, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. É um convite para que os homens cuidem mais de si, realizem exames e adotem hábitos de vida saudável. Ou seja, o homem ele tem aí um preconceito, né, relacionado a fazer exames, principalmente do toque, né? Depois dos 40, então, eu que estou nessa fileira aí, 44.4. Alô, você, amigo, irmão, a macho alfa, que tem acima dos 40, já fica aí de orelha em pé, bota as barbas de molho. Esse mês é o novembro azul. Na verdade, irmãos, a gente não faz exame pra nada, sabe? Eu tô falando aqui por mim. Eu não paro para fazer exame. E isso é uma negligência nossa, dos homens, sabe? Achar que é de ferro, é de pedra, que pode vir de tudo, que a gente segura. E na verdade não é essa. A gente, quando adoece, adoece mesmo. E a mulher fica até com pena. Mas o mês de novembro é o mês azul, que traz essa conscientização da importância do homem procurar ter mais saúde. Nós já perdemos irmãos, pais de evangelistas, de pastores, pela questão do câncer de próstata. Você deve conhecer algum amigo também que morreu por conta dessa doença maligna. Para você ter ideia, a cada 1 minuto um homem morre no mundo. Sabia? Perde a vida, e eu não estou falando por acidentes, por questões de saúde, doenças diversas que levam um homem. Ou seja, o programa tem 60 minutos, 60 homens no mundo irão morrer durante a programação do discipulado de hoje. Isso é muito sério, por conta de falta de um cuidado com a sua saúde, né? Já, no próximo bloco, eu vou trazer aqui o que eu preciso fazer como homem para melhorar a minha saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, incluindo o homem de forma geral. Fique por aí, não saia não, que já eu vou falar sobre isso. Os dados do Ministério da Saúde revelam aí que os problemas cardiovasculares e o câncer de próstata é o que mais tem levado homens a óbito. Então não custa nada, né? Um dia desse eu senti uma dor muito forte na cabeça, pegando aqui pela nuca. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu disse assim, rapaz, se for para morrer sem tomar remédio, é negligência minha. Eu parei na primeira drogaria que tinha, que eu encontrei, comprei logo ai meu Deus, que a gente bota na água, né? Eu esqueci agora o nome, que é um vidrinho pequeno assim. Nossos pais e avós sempre tiveram aguardente, lembrei, aguardente. Irmão, eu pedi logo um copo com água lá dentro da drogaria, o homem trouxe para mim, eu já joguei um pouco dentro e taquei para dentro e disse assim, se for para morrer não foi por falta de socorro não, porque eu corri atrás. E aí fui pro trabalho, eu tava indo para um plantão. Graças a Deus, o que tava sentindo ali passou, se era para ter algum tipo, porque irmão, aí vem o derrame, né?
tem o AVC, tem os problemas cardiovasculares e etc. Vai matando o homem aí para todo lado, né? Como uma repórter chegou para um homem de 100 e poucos anos, disse assim: como que o senhor fez para viver tanto tempo assim? Ele disse: eu só não morri. É só não morrer que você vai viver 100 e poucos anos. E para não morrer precisa se cuidar. Para não morrer precisa ter um cuidado mais especial aí à sua saúde. Muito bem? Então aqui eu quero dizer para você que domingo, conhecido como amanhã, dia 16, nós vamos ter aí a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando aqui a lição do Evangelho de João, o Evangelho do Verbo Divino. E é muito importante você não faltar aí essa programação da escola bíblica dominical, a maior escola do mundo. Inclusive, deixa eu logo aqui fazer aqui um resumo da lição de domingo, que é a lição de número 7, o número da perfeição, de 16 de novembro de 2025. Você, aluno da escola bíblica dominical, novo convertido, que está aí no discipulado, não falte a escola bíblica dominical de amanhã. Faça de tudo. Eu sei que o inimigo é sujo, você tem a tendência de dormir um pouco mais, descansar um pouco mais, mas o domingo é do Senhor, hein? Seja ele de manhã, à tarde, às vezes tem evangelismo, à noite tem os cultos, é todo do Senhor. A nossa vida é de Jesus, né? Fazemos tudo por ele, para a glória dele. E a lição de domingo vai falar de Jesus, a luz divina. João 9,5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Para meditar da lição, Jesus é a verdadeira luz que ilumina o caminho daquele que entregou sua vida aos seus pés. Vem os tópicos da lição. O objetivo geral dela é conhecer a história do homem que nascera cego, mas que foi alcançado por Jesus e recebeu o seu milagre. Na leitura, na fundamentação bíblica, tem toda essa leitura de João 9, de 1 a 11, falando ali aquele cego de nascença. Então a lição vai estar baseada em cima disso. Os objetivos específicos da lição é descrever a situação caótica de um homem cego, compreender como se deu aquela cura e saber que sempre existirão os opositores do milagre. O tópico primeiro fala: um homem cego de nascença, o homem que era cego desde o seu nascimento. A pergunta dos discípulos, né? Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus dá uma resposta maravilhosa. A resposta de Jesus no tópico 3, vem aqui o 2, a cura do cego de nascença, a ação de Jesus, a fé e a obediência do cego, porque Jesus fez todo um processo diferente ali, né? Cuspiu ao chão, fez ali, passou nos seus olhos e passou a ordem. Veja, Jesus faz, mas nós também temos que obedecer aquilo que Jesus nos solicita que façamos. Lembram lá de Naamã, que foi até o profeta? O profeta representava Deus em Israel. O profeta disse: vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes. A ordem de Deus através do profeta tinha sido dada. Se ele obedece ou não obedece, é a questão de ele ser curado ou não. De certa forma, ele ia embora. Ele disse assim: na minha cidade tem rios mais limpos, cristalinos do que esse rio barrento aí, Jordão, e ele me pede para banhar nesse rio. E aí um dos seus servos disse: meu senhor, chegamos aqui, o que custa o senhor mergulhar no Rio Jordão? Até que foi. Aí eu lhe pergunto, se ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5 e fosse embora, ele seria curado? Não. Se ele mergulha 6 vezes, também não. A ordem foi dada para ele mergulhar 7 vezes. Na 7ª vez, aí, cumprindo fielmente a ordem do profeta, que representava Deus, ele foi milagrosamente sarado. Então, ele obedeceu. Tem muita gente que não obedece, logo também não recebe o milagre que precisa receber, porque Deus não abençoa filho rebelde. Enquanto for rebelde, não tem como ter bênção de Deus. Deus tem prazer em abençoar os que são obedientes à sua voz. Então o homem foi curado e voltou. Os opositores do ministério, ou melhor, de milagres, que aqui o impacto do milagre, qual foi, né? A insatisfação dos judeus e o testemunho do homem
curado, né? Então, essa lição de amanhã é importante você não faltar. Vai ser retratado aqui esse assunto do cego de nascença e é importante que todo aluno da escola bíblica, e também aqui falando das demais classes, né, do berçário para frente, não falte, esteja na escola bíblica dominical, com certeza haverá ali homens e mulheres sendo seu professor fiel de todos os domingos. Muito bem, e aqui estamos falando, então, voltando à programação de hoje, o discípulo e a sua masculinidade. Olá, homens de Deus, né? Eu vou pedir música aqui já do meu colega Vinícius, e quando eu voltar, eu vou trazer dados importantíssimos da nação que tem o menor número de homens, viu? Do estado brasileiro que tem o menor número de homens, o estado brasileiro com maior número de homens, né? Então fique ligadinho. Eu já disse que Rússia, Portugal e dentre outras são nações que têm uma quantidade menor de homens do que de mulheres, mas tem uma nação que é a campeã de todas, que tem um menor número de homens, e assim também como no Brasil a quantidade, o estado brasileiro. E fique por aí, não saia não, compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, a programação de hoje, 15 de novembro, do programa Discipulado, falando sobre o discípulo e a sua masculinidade. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome
Saiba tudo o que acontece na AD Brasil através do site www.adbrasil.org. Lá você encontra informações institucional, eventos promovidos pela igreja, além de notícias das missões nacionais e internacionais que estão transformando vidas ao redor do mundo. Navegue pelas guias disponíveis no site, explore mensagens inspiradoras, confira os horários dos cultos, faça suas doações e encontre nossa central de atendimento. Acesse www.adbrasil.org. Se conecte com Deus e seja edificado. Muito bem, queridos, estamos de volta à programação de hoje aqui da Rádio Web Nossa Voz. O programa de hoje falando sobre o discípulo e a sua masculinidade. E terminei o bloco passado dizendo que neste bloco estarei trazendo a informação da nação com menor número de homens, falando de nível de Brasil, o estado com menor número de homens e o estado com maior número de homens. Fique por aí, que já já você vai saber dessa informação importantíssima. A gente já sabe que há nações por aí que tem uma diferença gritante de homens para com o número de mulheres. E nações que, infelizmente, há uma porcentagem que decidiram, né, pelo sexo oposto, o gênero, optaram por um gênero diferente daquele que nasceram. Com todo o respeito, nós não brigamos a respeito disso, mas aí já dificulta mais para as mulheres que desejam ter uma família heterossexual. Então, alô, homem macho, macho alfa, homem de Deus, permaneçamos nós nesse chamado, né, importantíssimo, né, de glorificar o nome de Jesus como pai, como esposo, como filho, como trabalhador, como homem que Deus assim nos criou desde o princípio. Alguém certa vez disse: o fundamento da masculinidade bíblica é o homem entender a sua identidade para cumprir com o seu propósito de cultivar e guardar, né? Cultivar e guardar. Os primeiros agricultores aí que cultivaram a terra, e o homem como protetor do lar, né? Guardar, proteger. Uma das características que a mulher procura no homem másculo, né? No homem que é homem de verdade, é justamente a proteção, a guarida. Não, eu vou casar porque ele vai me guardar, ele vai me proteger. Agora é complicado, né? Tá lá os dois na cama, dormindo, a mulher ouve um barulho lá fora, aí acorda o homem e diz: olha, eu vi algum barulho ali, e vai ver o que é. Disse: eu ir lá fora? Vou nada, vai tu. Aí o negócio pega, né? A mulher vai ter que ir lá fora para ver o que é o barulho, e o camarada vai ficar na cama, deitado, dormindo ainda, não tá nem aí para proteção da casa. Eu tô rindo aqui para não chorar, porque isso é verdade. Tem casos aí que o homem veste calça, mas pelo amor de Deus, as atitudes dele não são de homem másculo, não, de protetor, de guardador da sua casa. Meu amigo, levante da cama, abra a janela, dá aquele grito de leão para afastar qualquer tipo de animal ou ser humano mesmo querendo fazer o mal, e demonstre aí a proteção sobre a sua casa. Muito bem, eu tenho aqui os aniversariantes da semana, me permita aqui citar, por favor. Hoje é 15, né? Eu vou começar aqui do dia 12. O dia 12 de novembro foi a missionária Elisama da Silva Farias, líder de congregação lá do Calungá. Dia 12 também o pastor Vainer Vieira Silva, pastor de campo da Vila da Penha. Pastor Vainer aí, que toda vez que eu lembro dele, não tem como não lembrar de A Deus Toda a Glória, né? A Deus Toda a Glória. A voz dele é linda para essa canção. O pastor Francisco Ferreira da Silva, pastor de campo lá do Passarão, também do dia 12. Muitos irmãos do dia 12, hein? A missionária Aldenice Souza Macedo, líder lá da congregação Aldenice, do bairro dos Estados 2.
A missionária Neila Maria Guimarães Nunes, esposa de líder lá do Jardim Olímpico, também dia 12, a gente passa para o dia 13. Foi o evangelista José Ribamar de Souza Moraes, lá do Bela Vista. Ontem, dia 14, lá do Santa Teresa 2, o irmão Mateus da Costa de Brito, né, que é colaborador aqui da AD Brasil da Comunicação, o irmão Mateus, né? Um abraço, Mateus. Hoje, 15, vamos lá, missionária Leidiane Silva dos Santos, missionária de Caincubi. Dia 15 também do Água Fria, missionária Yolanda Lima Espinosa. E para fechar aqui, do dia 17, missionária Gessiane Barros da Silva, líder lá do Caimbé 2. E também do 17, Novo Iracema, missionária Marlúcia dos Santos. Paremos por aqui, dia 17 de novembro, né? Meus queridos irmãos, eu quero aqui ler um texto com você da Palavra de Deus, aonde Deus chama um grande homem para fazer a diferença, né? O capítulo 6 de Gênesis fala da corrupção do gênero humano, e a gente tem visto aí Satanás de forma muito contundente, muito forte, querendo bagunçar com a família tradicional, com a família criada por Deus no Éden, que eu sempre digo que ela tem um tripé. Deus criou o homem do pó da terra e a sua imagem e semelhança, soprou sobre ele o sopro de vida e disse para ele dominar sobre todas as coisas. Foi sobre o homem que Deus deu essa autoridade, não foi sobre a mulher. A mulher é a auxiliadora, a disjuntora, que vai estar com ele em todo momento, seja nos momentos de crise ou nos momentos de vitória e de sucesso, no momento de fartura, como também de falta de alimentos ou de qualquer outra coisa. A mulher é para estar com ele ali em todo o tempo. O homem sem mulher não é nada, a mulher sem o homem também não está completa. Mas é Deus quem colocou sobre o homem essa autoridade para governar, para administrar, para cultivar, e me permita aqui dizer, para governar, né? Para governar, com todo respeito. Nós temos mulheres que são muito melhores na arte da gestão do que alguns homens, mas Deus lá no princípio colocou o Adão, né, para com o cajado na mão, crescei, multiplicai e enchei a terra e governar sobre ela. E esse casamento criado por Deus, feito no Éden, tem esse tripé que eu sempre digo que ele é heterossexual, né? A mulher sendo atraída pelo homem e o homem sendo atraído pela mulher. O homem tendo o seu cheiro masculino, o homem transmitindo o seu odor no sentido de cheiro, porque o homem másculo mesmo, irmãos, ele tem o seu cheiro predominante. Infelizmente hoje nós estamos vendo aí homens meio que afeminados, né? Com muitos cremes, creme para tudo, creme para mão, creme para o braço, creme para a perna, creme para o cabelo, né? É complicado esse negócio, né? Tem aqueles que se cuidam bem, até bem demais, né? Mas quando a mulher sente ali aquele suor do homem másculo, né, chegando do trabalho, transmitindo ali a sua masculinidade, a gente não pode abrir mão disso daí. Claro, não vai andar fedido, né? Mulher também não gosta de homem fedido, não. Mulher gosta de homem cheiroso também, né? Então, Deus, ele criou aí a heterossexualidade, é criação de Deus. O homem sendo atraído pela mulher e a sua feminilidade, e a mulher sendo atraída pelo homem na sua masculinidade. Dentro desse casamento, a outra base é que ele é monogâmico nesse casamento, né? O homem para uma mulher e uma mulher para um homem.
O verdadeiro homem másculo, o verdadeiro homem alfa, não é aquele que conquista várias mulheres, querido. Não. É aquele que conquista a mesma todos os santos dias. E é difícil, porque ela já conhece todas as suas estratégias. Você vai ter que recriar, você vai ter que criar situações, né? Eu, casado há 24 anos, caminhando para 25, eu tenho uma árdua missão de conquistar a missionária Josiane todos os dias, e não é fácil. Mulher, ela é exigente. Mas o nosso casamento é esse, heterossexual, o homem é atraído pela mulher, a mulher pelo homem, é monogâmico, não foi 2 homens para uma mulher e nem 2 mulheres para um homem, mas mono de um, né? Um para um, ela para ele para ela. A outra base desse tripé é que esse casamento seja indivisível, né? Ou seja, que só a morte os separe. A gente tem visto aí casamentos que têm sido fragilizados ao longo do tempo. Uma certa vez, um jovem encontra um casal de idosos já com os seus 80 e poucos anos, desses 80 e poucos anos com mais de 60 anos de casado, e ele perguntou: como vocês conseguiram passar tanto tempo casados? É difícil, a mulher é um ser difícil, o homem também, como pode? Aí aqueles idosos, já próximo dos seus 90 anos, olhou para aquele jovem e disse assim: meu filho, é porque nós vivemos num período em que quando algo se quebrava, nós consertávamos, não jogava fora. Então, infelizmente, hoje os casamentos estão aí na primeira crise, no primeiro problema, na primeira situação adversa, na primeira luta, na primeira falta de financeiro, na primeira briga, já pede o divórcio, já pede a separação, já quer dividir as coisas e assim vai, né? Quando se quebra, se conserta. Consertou, pastor, e agora? Vai ficar as marcas do conserto, mas não como para ficar magoados e feridos um com o outro, mas para lembrar de que venceram aquela etapa, que passaram aquele problema e que juntos permaneceram. Então, o homem criado por Deus, o macho alfa, o homem másculo, o homem e a sua masculinidade, ele obedece o princípio bíblico, ele obedece às escrituras, né? Ele obedece à voz de Deus. Ele é temente ao Senhor, ele ama a sua esposa, protege a sua esposa, guarda o seu lar, ama os seus filhos, ele está dentro da igreja, ele congrega. E eu falo aqui até homens que trabalham em áreas totalmente masculinas, praticamente, né? Apesar de que há mulheres, que é a área policial, que por bondade de Deus eu participo. Há uma explosão de testosterona nessa área, né? É peito para fora, é aquela coisa toda. É claro que é necessário para a intimidação, na questão dos jovens não compreendidos pela sociedade, para mim não chamar outro nome, e a gente precisa estar protegendo a cidade, guardando a cidade. Mas quando chega em casa, irmãos, seja o amante da sua esposa, seja o marido da sua esposa, seja o homem romântico, porque o homem másculo, ele também demonstra aí amor pelo seu lar, pelos seus filhos, pela obra, ele é temente ao Senhor em tudo, ele ama a Deus em todas as coisas e em todos os momentos. Inclusive, falava um pouquinho antes do programa a respeito de uma característica indispensável no momento do casamento, da menina quando vai procurar o rapaz, né? Se ele é temente a Deus, se ele, antes de qualquer coisa, teme ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se ele teme a Deus, então eu vou dar um voto de confiança para esse jovem. Temente a Deus, ama pai e mãe, porque a forma como ele trata pai e mãe também vai refletir muito bem como ele vai lhe tratar. Tem a ilustração de hoje, mas não se preocupe, não esqueci das informações que eu fiquei de dar aqui do país, do Brasil, dos 2 estados com menor número de homens. Vou já repassar. Mas eu quero lhe contar uma história de um homem e a sua esposa, uma artesã no Japão, se eu não me engano.
ela, uma excelente artesã, trabalhando com barro, ela fez uma imagem do seu esposo muito bonita, né? E mostrou para ele, ele gostou. Depois ela fez uma imagem dela muito bonita, mostrou para ele e ele também aprovou. Mas quando ela terminou as duas imagens, ele pediu para ela quebrar as duas imagens e fazer um só barro, né? E construir novas duas imagens, uma dele e uma dela. E ela não entendeu muito bem o pedido do esposo, mas assim fez por obediência e amor ao esposo. Quebrou os dois que ela havia feito, juntou os barros, fez uma outra imagem dela, fez uma outra imagem dele e disse assim: e aí, meu bem, agora ficou bom? Ele disse sim. Aí ela: mas por que você me pediu para me fazer esse processo, sendo que eu já havia feito nossas duas imagens? Aí ele disse assim: é para que dentro do meu barro tenha um pouco do teu barro e que dentro do teu barro também tenha um pouco do meu barro. Ou seja, o homem demonstrando aí também sensibilidade no sentido emocional, de amor, de respeito, de carinho, de romantismo pela sua esposa, né? Muito bem, então eu não cheguei nem a ler aqui o texto, mas está em Gênesis. Eu quero aqui trazer aqui a informação, algo que alguém me mandou. Em quantas partes se divide o cérebro do homem, pastor? Aí alguém disse assim: depende da força da pancada, né? Depende da força da pancada. Mas vamos lá, respondendo aqui, a nação com maior quantidade de mulheres e a menor quantidade de homens é a Lituânia. A Lituânia está aqui liderando como o país com menor índice de homens, né? Provavelmente aqui é um desses países que as mulheres têm que ir para os países vizinhos para se casar por falta de homem. No Brasil, o estado com menor número de homens é o Rio de Janeiro. Exatamente aí. Você que é carioca deve estar correndo. As mulheres, né, cariocas devem estar correndo para outros estados para procurar maridos, até por causa do número elevado de homens sexuais, né? E também, agora, a informação mais legal de hoje, eu finalizo aqui com ela. Os 3 estados com maior quantidade de homens do Brasil, sabe quem está liderando? Se você não der um glória aí do outro lado, Roraima! Roraima! Olha aqui, ó, apenas 3 estados do país predominam o sexo masculino na população. Roraima em primeiro lugar. Ô, glória! Aqui é onde tem mais macho alfa na nação brasileira. Roraima, o segundo estado é Tocantins e o terceiro estado é o estado do Acre. Pô, interessante, todos na região norte, aí Roraima liderando como o estado com o maior número de homens do país. Então, querido, um cheiro na alma, um grande beijo. Homem de Deus, permaneça sendo homem, servindo a Jesus, amando sua esposa, amando o seu lar, o seu ministério, servindo na obra, como assim você foi chamado. E um grande exemplo aqui também de Noé, foi chamado para dar salvação a toda a sua casa. Noé não conseguiu salvar toda a sua sociedade, a população que estava ali ao seu redor, mas ele, como homem de Deus, preservou sua masculinidade na obediência a Deus, construiu a arca com muito esforço e sacrifício, juntamente com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, colocou sua família dentro. Ele não conseguiu salvar a sua nação, mas conseguiu salvar a sua família. Então, que Deus te abençoe e te guarde, um cheiro na alma e até o sábado que vem, permitindo Deus. Tchau, tchau.